Olá! Hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante para patrões e empregados, que é a participação nos lucros dos empregados nos resultados das empresas. Esse assunto começou a surgir a partir da Constituição de 88, quando foi regulamentado a forma de pagamento da participação nos lucros para os empregados. Apenas no ano de 2000 foi editada uma lei que tratava especificamente desse assunto, trazendo as regras pelas quais os pagamentos deveriam ser efetuados aos empregados. Notem que o pagamento da participação nos lucros não é uma parcela obrigatória, mas é uma parcela que vem sendo muito usada pelas empresas como uma maneira de estimular os empregados a ter uma maior produtividade. Por quê? Porque com a criação de um programa de PLR, são estimulados os empregados a atingirem metas de resultado e essas metas sendo atingidas, os pagamentos são efetuados. Notem que esse assunto não pode ser tratado de uma maneira simplista, ou seja, as empresas têm que ter sempre o cuidado de fazer os seus programas de participação nos lucros com muito cuidado e seguindo objetivamente as regras previstas na Lei 10.101 de 2000. Por quê? Porque essas regras prevêem que, para que um pagamento seja válido e, consequentemente, não tenha incidência de encargos previdenciários, esses pagamentos devem seguir, basicamente, 3 regras indispensáveis, que é a negociação através de um sindicato, ou seja, a empresa deve unir os seus empregados e levar o seu plano de participação nos lucros para o seu sindicato respectivo, fazer a homologação. 2. Esses programas só podem ter validade máxima de 2 anos e necessariamente precisam ter regras claras e objetivas. E 3. Criação de um comitê de empregados que possa negociar com a empresa as regras e critérios para que esses pagamentos sejam feitos. Feitos todos esses critérios, ou seja, o plano estando pronto, a empresa poderá fazer semestralmente, ou seja, 2 vezes ao ano, no máximo. Vejam, não pode ser feito pagamento mensal. A lei é clara ao dizer que os pagamentos têm que ser feitos apenas 2 vezes ao ano. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, semestralmente, os empregados serão avaliados, a empresa verificará se as metas foram atingidas e o pagamento deverá ser efetuado. Milhares de oportunidades podem ser criadas assim, ou seja, a empresa pode premiar os empregados que tenham um aumento de produtividade, pode premiar os empregados que tenham um número menor de faltas, pode fixar algum critério objetivo, mas notem, isso é muito importante. Todas as regras têm que ser claras, de maneira que, numa eventual fiscalização por parte da Receita Federal e pela Previdência Social, a empresa possa provar que um empregado ganhou um valor X de participação nos lucros porque ele atingiu um determinado objetivo. Todas essas questões são muito complexas e necessitam sempre de ter o auxílio de algum profissional habilitado que possa preparar esse programa de participação nos lucros para que não exista, no futuro, nenhum risco da empresa vir a ser autuada. Então, o recado que eu tenho para vocês é: façam o programa de participação nos lucros de maneira segura, porque ele é uma ferramenta extremamente importante para reunir condições de estimular os empregados ao aumento da sua produtividade, sem que isso onere muito a empresa. Por quê? A empresa só vai estar obrigada a fazer o pagamento da participação nos lucros se as metas forem atingidas. E, obviamente, se as metas tiverem sido atingidas, o lucro e o resultado esperado pela empresa será muito maior do que o inicialmente pretendido. Então, a empresa não estaria automaticamente vinculada a fazer um pagamento pelo qual não estaria preparada. Então, boa sorte e, caso necessitem de fazer um programa de participação nos lucros, se reúnam com seus empregados, levem a proposta para o sindicato e tenham o resultado esperado. Obrigado.